Lucilene Alves entrou, hoje é para mulheres, certo? Mas os varões devem assimilar aqui para nós fazermos. As mulheres devem ficar caladas na igreja? Eita, que vai pegar fogo. Mas, amados, não é isso que vocês estão pensando, né? Vamos começar a fazer os convites aqui. Compartilhem, divulguem. Pregadores, vamos à hora da palavra. Aqui eu estou aqui batizando vocês, certo? Todos os seguidores no canal do YouTube, como servos da verdade, né? Servas da verdade, servos da verdade, que é do Evangelho, né? Então, todos os servos da verdade, né? Estejam prontos, ou também posso chamar servo das boas novas, né? Mas vamos ser assim, porque quem é fã de Bíblia vai ser servo da verdade, que fica mais fácil, né? A verdade bíblica, certo? Que eu falo. Então, quem não é, pode aprender e ficar sendo. Então, amados, a versão que eu vou utilizar aqui, certo? Várias versões que eu vou usar aqui para provar que não é isto que estão ensinando, certo? Sobre esses textos que estão aqui apresentados na live. O primeiro eu quero falar que ele é mais suave, né? É o mais suave, é o que está em Eclesiastes 7, 28, né? É o que está em Eclesiastes 7, 28 e 29, que vai falar claramente, né? Uma coisa que ficou meio assim, que alguns pastores, inclusive, chegam e dizem para mim, pastor, realmente ficou confuso esse texto, ele não considerou nem a mãe, né? Então, não é bem dessa forma. Eu explico já, convidando vocês para a live, né? Então, vamos aprender, é hora da palavra, da palavra, né? Glória a Deus, chegando aqui recados. Então, vamos ver as versões que nós temos aqui. Principalmente, aqui na live eu só botei a Almeida Corrigida e Fiel. Mas vamos ver aqui. Olha só. A qual ainda, olha só como diz o texto. A qual ainda, a minha alma, porém, ainda não achei. Então, a alma dele buscava, de Salomão, e ainda não tem achado. Um homem entre 1000 achei eu. Nossa, que modéstia, né? Ele achou ele, né? Entre 1000, né? Imagina os 1000 que ele avaliou, né? Porque aqui ele já estava perto, ele ainda não estava, mas estava perto de se desviar, certo? E mesmo assim, na hora, eu ainda poderia dizer que sim, pela sabedoria e tudo mais. Mas ele disse que achou eu, né? Achei eu, né? Ele disse com ele. Mas uma mulher entre todas, não achei. Uma mulher entre todas, eu não achei. Então aí vem a pergunta, a que ele se refere? Você veja que ele está falando num contexto, né? Ele está falando num contexto de Eclesiastes, é um contexto terreno, certo? Então, para a gente firmar isso daí. Então, você veja e observe que ele está avaliando entre todas as mulheres. Aí vem o entendimento de alguns. E por que não a mãe? Certo, mulheres. Ele está falando de mulheres que ele conhece. Ele não está incorporando. Veja que ele está examinando 1000 homens e ele achou ele. Então, pela interpretação, ele estava examinando as pessoas de fora, certo? Então, tem que examinar isso daí. As pessoas estavam fora, veja aí, 1000 homens fora. Porque tem Davi, e ele não mencionou, certo? O pai dele, que ele amava muito, ele não mencionou, certo? Tem Natã, que é um grande profeta aprovado por Deus, ele não mencionou, né? Tá chegando mensagem, mas ele não mencionou. Por quê? Porque ele não estava falando da família, ele estava levantando um questionamento sobre 1000 homens. Vou examinar aqui, eu só achei eu. Em que? Em questão de sabedoria, certo?
e via que não tinha sabedoria. E os outros, né? E entre todas as mulheres, mesma questão. Ele não achou nenhuma que tivesse uma sabedoria, né? Como a dele. Eu vejo por isso daí, porque é questão de sabedoria também. Outro ponto é ele estar examinando as mulheres também de fora. E ali no contexto você dá para ver que ele não está falando da mãe. Por isso que ele não incluiu a mãe dele. Senão ele com certeza, Batseba, tudo que ela pedia, ele fazia. Certo? Então, vamos lá. Agora, veja bem. Atos 18, do 18, versículo 18, aí do 24 ao 26, você vai ver outra mulher chamada Priscila, certo? E veja bem, alguns dizem que ela não é pastora. Eu não estou entrando no mérito de se ela é pastora ou não, mas que ela estava à frente da igreja, líder, com consentimento de Paulo, e que ela era mestra, certo? Ela tinha isso. Vamos ver nesse texto aqui que ela ensinava. Mesmo porque, quando a gente chegar no último texto, vocês vão ver que do jeito que está esse texto, não bate com a cultura judaica. E Paulo era judeu, certo? Benjamita. E também Pedro, Tiago e tantos outros eram uma igreja de judeus inicialmente, pregando para gentio. Inicialmente pregando para Israel, Israel não quis e depois passou a pregação para os gentios. Então, não pode se rejeitar nem gentios e nem judeus, certo? Se você está no lado de um judeu, você vai acabar sendo preconceituoso que nem eles. Isso eu não estou falando para vocês terem raiva de judeus. Não tem, certo? Eles precisam de nossas orações. Mas judeu é um povo muito exclusivo. Só nós somos a nação. E esquece que foi eles que rejeitaram o Messias, certo? Mesmo os nazarenos, quando chegam e dizem que eles chegaram desde o início, os talmidins, que é discípulos, estavam lá e seguiram aquela. Eles estavam no meio e eles rejeitaram. Porque quando fala Israel, está dizendo Israel mesmo, o povo, certo? Aí vem os messiânicos, que apesar que vem depois, se divide em dois ainda. Os messiânicos têm a linha de pensamento que acredita na Trindade e outros que não acreditam. Mas não é requisito para a salvação Trindade. Então, defenda a sua fé e deixe quem quiser acreditar do jeito que quiser. Certo? Então, vamos ver Priscila e Áquila, né? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila, olhe, antes de Áquila, Priscila e Áquila. Na cultura judaica, quem vem antes, ele é líder. Entendeu aí? Na cultura judaica, Pedro era líder. Por isso que na primeira lista vem antes. Antes, certo? Ele não é papa, certo? Essa conversa aí é da igreja romana e tudo mais. Mas ele não é papa, certo? Eles denominaram papa, eles denominam o que eles quiserem, mas não quer dizer que é verdade. Pedro é líder, certo? Pedro fala que ele é presbítero e apóstolo. Papa não, certo? Então a gente vai se basear pela escritura, sola a escritura. Então vamos lá. Tendo rapado a cabeça em Cencreia, né? Com ele Priscila e Áquila, que tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, né? Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, certo? Apolo tinha muito conhecimento em grego, bem esmerado. Natural de Alexandria. Você veja que a naturalidade de Apolo é grega. Entendeu aí? Homem eloquente, ou seja, falava muito bem, e poderoso nas escrituras, ou seja, ainda que mais na frente vai dizer que conhecia só o batismo de João, né? Mas ele vai dizer poderoso nas escrituras. Que escrituras são essas? De Gênesis a Malaquias, certo, gente? Por quê?
porque o cânon do Novo Testamento, nessa época, ainda não estava fechado, certo? Mas já circulava cartas de Paulo, entendeu? Em Atos já circulava Tessalonicenses, já circulava Éfeso, que aparece, né, em alguns textos aqui. Então você veja, Cencreia ele visitou, né? E assim vai. No outro versículo ele vai dizer: este, Apolo no caso, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, quer dizer que é diferente de Espírito Santo. Ele era um homem de oração, fervoroso no espírito. Falava, ou seja, falava, quer dizer pregar, certo? E ensinava diligentemente. O verbo para falar é o mesmo para pregar. Então, algumas Bíblias podem dizer pregar ou falava, tanto faz. E ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, quer dizer que ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga a Apolo. E quando o ouviram Priscila e Áquila, né, viram? Veja, Priscila de novo, antes de Áquila. O levaram consigo e lhe declararam, mas precisamente o caminho do Senhor. Em outra versão diz, ensinavam, mas precisamente o caminho do Senhor. Então, se ensinava, Priscila e Áquila eram mestres. Tinham um dom de ensinar, né? Então, eu posso dizer que eram líderes, tranquilamente, certo? Só não tem o título de pastora, mas hoje é a base para você pegar e dizer: ah, mas fulano não aceita. Problema de fulano. Tá aqui, ó, preto no branco. Eu não tenho para que estar mentindo e nem estou me iludindo. Tá dizendo aqui que ensinava. Na Bíblia, ensinar é justamente, né? Maura Lúcia, seja bem-vinda. Daniele Paula Lopes. Então, vocês estão entendendo aí? Não é preciso as pessoas chegar e você querer a aceitação daquela pessoa. Hoje, a responsabilidade, você tem que entender uma coisa. Hoje, você tem que estar firmado na palavra, firmado no Espírito. A Bíblia é a sua Bíblia. É aquela que você entende a mensagem. Você pega qualquer versões dela, tem várias aqui. Mas você pega qualquer versões da Bíblia e você vai ver que ela está declarando a verdade. Aí surgem as interpretações. E as interpretações é outra coisa. Vai ter igreja que acredita no batismo em águas na Trindade, e tem outras que só não. Tem base para as duas? Tem. Agora, você não pode dizer que uma é mais certa do que a outra. Entendeu? Então, agora, no que acredita no nome de Jesus, não tem uma fórmula definida. A hora eles vão batizar no nome do Senhor Jesus, outra no nome de Jesus. Ali era só a autoridade do nome de Jesus. Então, lá a regra batismal está em Mateus 28, versículo 19. Né? Então, vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Hakodesh. Né? Então, boa noite. Agora vou... Amém. Obrigado, Daniela. Então, boa noite. E o que acontece? Vamos para o versículo final para a gente encerrar aqui, né? Que é rapidinho, só para mostrar o texto a vocês. Esse texto das mulheres está caladas na igreja, né? As mulheres está lá em 1 Coríntios 14, do 35 do 34 ao 35, que é a Almeida do grego, certo? Ela vai dizer assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, as mulheres, no plural, estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Pergunta. E como é que Paulo fala nessa passagem aqui de Efésios, certo? Efésios, o mesmo Paulo está falando ali. E como é que Paulo vai falar aqui em Efésios algo que seria aparentemente uma discrepância, né? Porque como é que vai ensinar? Olha só, Efésios capítulo, deixa eu ver,
Deixa eu ver aqui. Efésios, que fala assim: as mais velhas, as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas, né? Me fugiu o versículo da cabeça, agora deu um branco, mas é normal. A questão é, como é que vai ensinar se não aprendeu? Vocês estão entendendo aí? Então vamos para o texto do aramaico. Esse texto, do jeito que está aí, está contrariando a cultura do próprio Paulo. Então, por isso que ele não está correto. Então, vamos ver aqui o texto, certo? Que ficou machista a interpretação. Vamos ver aqui. Essa leitura está equivocada? Sim. Olha só a palavra. Algumas expressões que o tradutor ele fez mudou o sentido. Olha só. O grego, o escritor grego, ele não conhecia, na hora de interpretar, muito a fundo a cultura hebraica. E veja assim que ele se equivoca. Na primeira delas é Shatiakan. A palavra Shatiakan, traduzida no grego como calar-se, veja bem. Então, calar-se, estejam caladas, né, na igreja. Então, Shatiakan não é, o problema é que Shatiakan não é calar-se, certo? Mas acalmar-se, fique calma. É uma expressão usada particularmente quando alguém está exaltado. Então, vamos ler de novo aqui, já nessa parte. Das mulheres, as mulheres estejam calmas. Não se exaltem nas igrejas. Melhorou? Tá vendo aí como é a questão? Não é para estar caladas, é para estar calma, serena, né? E, continuando o texto, ele não para por aí. Não foi só esse erro, e ele, de algumas palavras só, não desmerece o texto todo. Mas ficou uma leitura machista, né? A segunda é Damalan. Damalan é uma expressão rara no aramaico bíblico, que é traduzida pelo grego como falar. Porém, a interpretação melhor é falar exaltadamente. Então, veja bem, não é permitido falar exaltadamente. Está querendo? Então, entendendo aí já o texto? Olha só. No final eu leio na íntegra como realmente é o que Paulo queria dizer. Essa expressão ainda vem junto com a ela, que significa lamentar em voz alta. Então, temos, portanto, da malã a ela. Como bate-boca. As mulheres daquele texto, estavam batendo boca com o marido na igreja. Estavam se exaltando dentro da igreja. É o contexto de hoje, em algumas situações? Não. Você não vê mulher se exaltando dentro da igreja. Você não vê mulher dizendo que e que não sei o que. Aqui e acolá aparece alguma, mas não é o caso de todas, entendeu? Então, vamos lá. Ou seja, as mulheres de Corinto estavam batendo boca, falando e indagando normalmente, não falando como que estivessem indagando normalmente, mas estavam batendo boca na igreja, né? Discutindo mesmo. A terceira é Bishalam Ibaie Laerem, que pode significar perguntar ao marido, mas também ter paz com o marido. Dentro do contexto de Damalan, vemos a tradução que mais é ter paz com o marido. Então, o fim, certo? Também tem no grego, eles optaram, dinalpan também aparece, que eles colocaram traduzida como aprender ou ensinar, que é assim, aprender ou ensinar. E eles, no grego, eles colocaram para aprender, ou seja, reduzindo o aprendizado da mulher só dentro de casa. Ficou muito, mas muito machista, certo? Então, na cultura judaica, as mulheres, elas aprendiam no templo também. Você veja que na multiplicação dos pães, tinha homens, crianças e mulheres. Por quê? A cultura judaica tinha que ensinar as mulheres para as mulheres ensinar as mais novas. A vontade do Altíssimo, não era só coisa de casa, essas coisas não, certo?
Então, vamos lá. Isso é na versão em aramaico, certo? Então, para vocês entenderem melhor. Porém, se entendermos que Dinalpan, como ensinar, então o Paulo estava dizendo para mulheres, dentro do contexto acima, se queres ensinar alguma coisa, tem de paz. Ou seja, ninguém consegue ensinar nada brigando, batendo boca, não consegue. Muito mais razoável para o contexto. Repare também que o contexto do versículo anterior, que fala de confusão na Querrilote, congregação ou igreja, com o não procedendo de Deus, também favorece a leitura aramaica em detrimento da grega. Vamos lá. Entendida a sucessão de trapalhadas do trator grego, né, que eu botei assim porque realmente tem uma... Agora vamos ver como é que ficou na íntegra. Porque Elohim, ou seja, Deus, né, não é Deus de confusão, mas sim de shalom, paz, como em todas as Querrilote, a congregação, né, dos santos. Mulheres, 2 pontos. Fiquem calmas na Querrilá, igreja. Fiquem calmas na igreja. Não é, portanto, permitido brigar, conforme afirma a Torá, a lei. Se desejares ensinar algo em vossos lares, tende paz com vossos maridos. Vergonhosa é para a Querrilá, igreja, a briga. 1 Coríntios 14, do 33 ao 35, em aramaico. Viu aí? A paz do Senhor, Fátima. Tudo bom? Deus abençoe. Então, mulheres, não é para brigar na igreja. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é para se exasperar com o marido. Não é para se exaltar na igreja. Não é para bater boca na igreja. Isso é vergonhoso à igreja. Briga. Não se aprende nada brigando. É isso que Paulo está ensinando. E não para que as mulheres fiquem caladas. Eita. Não. Não é isso que Paulo está ensinando. Certo? Então, aqui, para vocês entenderem, vez ou outra eu vou aparecer aqui com os textos, certo? E volto a dizer, não desmerece todo o restante da sua Bíblia. Mas você faça as anotações em base do que eu dei as informações aqui a vocês, e vocês vão ver, certo? Baseado essas informações, em que eu me baseei? Nas Bíblias em aramaico e grego, certo? Fazendo uma interlocução. Nem tudo que está em grego está errado, e nem tudo que está em aramaico está 100% certo. Então, a gente faz a junção. Por isso que é bom você ter mais de uma Bíblia, certo? Então, tem outros textos que a gente vai colocando e vai tirando a dúvida. Esse momento aqui, eu vou chamar ele de percontare, que é perguntar, né? Perguntar o texto, fazer perguntas, ou dar dicas de pregações, tá bom? Então, percontare, esse momento de percontarem, estamos aqui mais uma vez para vocês, os servos da verdade de Deus, né? Então, servos da verdade, a paz do Senhor e até a próxima.